que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós encontramos na nossa liturgia a acolhida. Voltamos o nosso olhar para algo que não é insignificante, mas ao contrário, tem um valor grandioso. Saber acolher, saber receber. E isso não se trata só uns aos outros, mas se trata também da graça de Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos como receber. Nós pedimos, queremos tantas coisas, mas não sabemos sempre acolher aquilo que o Senhor está nos dando como graça, como motivação, como força para vivermos este momento, o momento presente. Por isso que no Evangelho de hoje, quando Jesus ele vai até a casa de Marta e Maria, e nós entendemos que a casa de Lázaro também, são amigos de Jesus e os recebem. É claro que Marta procura fazer da melhor forma possível. Quem não faria? Quando nós recebemos alguém caro na nossa casa, nós procuramos de fazer tudo da melhor forma possível, com o objetivo de que a pessoa se sinta acolhida, que ela se sinta amada, que ela se sinta querida. Agora, existe aqui uma particularidade. Marta, ela se agita. Marta olha para Maria com um olhar que às vezes nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor, de dizer assim: mas esse não se mexe? Não faz nada? Não está vendo que eu estou carregando tudo aqui sozinho? E logo a gente pode perceber essa irritação de Marta, que olha para Maria como quem diz assim: como pode? Corda? E tinha já uma tal intimidade com Jesus, a ponto de dizer: ô Jesus, você não está vendo aí?
Olha essa mulher me explorando aqui, eu sozinha fazendo todas as coisas. E Jesus a corrige, não por conta do serviço, como quem diz assim, não Marta, para tudo aí. Não, não. Mas ele a corrige pela perturbação, pela agitação em que Marta se encontra. Meus irmãos, não se trata da questão dos afazeres. Todos nós temos muitas coisas. No mundo de hoje é impossível nós fazermos uma coisa só. Se fizermos uma coisa só, vamos morrer de fome. Vamos ser realistas. Todos nós temos tantas coisas para fazer. Mas a questão não é o tanto, o quanto a gente faz, mas é como nós fazemos. Porque quem vive momento a momento, vive bem. E não importa, eu começo algo, eu termino algo, começo outra coisa, termino outra coisa. O problema é quando entra a agitação, as preocupações. Então eu estou fazendo aqui, pensando naquilo que vem depois, naquilo que vem depois, naquilo que vem depois. E eu me torno cansado, não por tantas coisas que eu faço, mas eu me torno cansado porque eu me preocupo com todas elas e acabo fazendo as coisas de forma imperfeita. Fazendo as coisas de uma forma pela metade, porque eu não me dou por inteiro naquilo que eu estou fazendo naquele momento. E quantas vezes é assim, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e aí os resultados são muito pobres, são muito pequenos. Sobretudo, muitas vezes nós não conseguimos nem gozar da alegria daquilo que foi feito, porque nós não nos demos o direito. Por isso, quando Jesus ele aponta a Marta, ele diz: Marta, por que te inquietas com tantas as coisas? Maria, ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte qual é? A melhor parte é essa escuta àquele que está diante de si. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que acolher não é só nas coisas exteriores. Marta fez tudo quanto podia. Mas Marta esqueceu da coisa essencial, que foi abrir o seu coração para acolher aquilo que o Senhor Jesus, que estava na sua casa, podia dar a ela. Ela olhou para si mesma, olhou para as suas forças, para as coisas que tinha que fazer, e ela não olhou para aquele que estava na sua casa. E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas vêm até nós, elas passam na nossa vida e acaba que sendo, ao invés de uma alegria, de nos trazer uma sensação de bem-estar, de nos sentirmos enriquecidos, nós nos sentimos cansados, com um fardo. Domingo, para alguns é festa, para outros é tristeza, porque diz, vai todo mundo vir aqui na minha casa, todo mundo suja tudo, come tudo, e depois vai todo mundo embora. Mas por quê? Porque o meu olhar está sobre as coisas e não sobre as pessoas. Porque quando eu olho para a pessoa que vem e eu me desprendo de mim, daquilo que é o meu perfeccionismo, de estar tudo perfeito, porque o que me impede de me alegrar? É claro que antes existe uma preparação, mas depois que o outro chega, agora o importante não é o que eu estou preparando, o importante é aquele que chegou. Então eu perco tudo para quê? Para fazer uma experiência concreta com o outro. E ali eu sou enriquecido. Ali eu enriqueço o outro. Porque quando alguém vem até mim, a comida pode ser boa, mas aquela comida, logo depois, fica no passado. Ninguém vai dizer, aquele dia lá, há 20 anos atrás, eu lembro do seu tempero. Isso é muito relativo. Agora a experiência de ter dado de mim mesmo e de ter acolhido o outro, isso permanece para sempre. Hoje nós celebramos aqui no Brasil também o dia da amizade, o dia do amigo. E quem é o amigo? O amigo é aquele que você permitiu que entrasse no seu coração. E que ele permitiu que você entrasse no coração dele, e juntos fizeram uma experiência, construíram alguma coisa, e não é a construção de bens materiais, de coisas exteriores, mas é algo interior que vale muito mais. Eu lembro que na minha infância, na minha juventude, nós caminhávamos e iam todos encontrar os amigos,
muitas vezes a gente ficava deitado na sacada olhando para as estrelas. Falar a verdade, de tantas coisas, talvez esses momentos são os que eu mais recordo, porque nós não fazíamos nada, mas nós estávamos juntos. Hoje nós estamos fazendo muitas coisas, mas nós estamos nos perdendo de nós mesmos dentro da nossa casa, porque está todo mundo fazendo muita coisa, para o outro até muitas vezes, mas não estamos fazendo com o outro, experimentando do outro. Pais que não conhecem os filhos, por quê? Porque são só provedores, mas não dão de si mesmos. E é por isso que quando o filho está na dificuldade, ele não tem coragem de te procurar para dizer alguma coisa. Ele vai em qualquer outro lugar, menos em você. Ah, por quê? Porque você é durão? Porque você... Não, não é isso. É porque ele nunca teve um momento em que ele sentou, em que você falou da sua vida para ele, em que você partilhou de você. Porque a partilha, meus irmãos, é uma troca. Alguém precisa começar. Se eu trato o meu filho sempre com uma educação rígida, aonde ele tem que falar e prestar contas dele para mim, ele não vai ter liberdade. Mas quando eu, na minha sensibilidade, ofereço para ele aquilo que são as coisas do meu interior, não como um peso para que ele tenha que aprender de mim, mas como quem simplesmente quer que o outro saiba aquilo que passa no coração, então aquele vai se unindo a mim de uma forma diferente, numa dimensão mais profunda, mais profunda. A acolhida, ela é necessária em todos os sentidos, mas também na nossa vida espiritual, porque o nosso Deus é um Deus sensível, um Deus que respeita, é um Deus que bate a porta do nosso coração. E como vai dizer a palavra, aquele que abre, eu vou entrar, eu vou cear contigo, eu vou me fazer um contigo, mas é necessário, ele bate a porta, eu preciso abrir, não é a força, não é a força. Agora, esta hospitalidade humana entre nós, é também uma ajuda para entendermos a experiência que precisamos fazer de Deus mesmo. De Deus mesmo. Hoje nós estamos aonde? Reunidos aonde? Na casa do Senhor. E com qual finalidade? Com a finalidade de aprendermos dEle, a sermos aquilo que Ele deseja de nós. E o que Ele deseja de nós? Que nós sejamos verdadeiramente livres, verdadeiramente felizes. E Deus não poderia oferecer a nós algo menor do que Ele mesmo, porque Ele é o tudo. Se Deus desejasse para nós algo menor do que Ele, então o seu amor seria questionável. Mas Ele não pode, porque ama, Ele não esconde as coisas. A gente esconde, né? Quando a gente é criança, a gente esconde, né? Vai dar uma coisa para alguém, a gente esconde o melhor, né? E dá só um pedacinho, porque não quer perder. Deus, Ele se dá por inteiro. Ele se dá por inteiro. E é isso que nós precisamos aprender dele. Na primeira leitura de hoje, nós vemos aí algo muito belo. Abraão que vê aqueles que estão caminhando e vai ao encontro deles para recebê-los. Para recebê-los. E o que faz Abraão? Se prostra. Venham aqui na minha casa, me deem essa honra, porque a hospitalidade para este povo é algo muito sagrado. É hospedar Deus, é acolher Deus, sobretudo aqui neste período, nesta região, uma região desértica. Também o acolher representa vida e morte, porque se não tiverem acolhida, se não puderem parar, e vai dizer que o sol estava no máximo, no seu momento forte, essas pessoas precisam de sombra, elas precisam de descanso, e Abraão ele faz isso, mas ele faz isso em nome de Deus. E quando ele faz isso, o que acontece? Quando nós fazemos as coisas por amor, desprendidos de nós, porque queremos que o outro experimente daquilo que é o mais belo, nós somos recompensados. A vida que eu dou ao outro se torna também vida em mim. E é por isso que Abraão aqui nós vemos, vem a profecia, o anúncio do filho tão esperado. É fruto do quê? Fruto daquele que se dá. Hoje, nós corremos para fazer as coisas para nós mesmos.
E qual que é o fruto? Vamos ser sinceros. Você corre para fazer as coisas para você e para os seus. E qual que é o fruto? É o cansaço, às vezes o sentimento de culpa, porque não conseguiu fazer tudo aquilo que queria ter feito. É a sensação de estarmos limitados, porque queríamos tanto mais e não chega, e não chega. E se eu vivo assim, eu estou sempre sobre este fardo pesado, que eu mesmo coloco sobre mim. Agora, quando eu me coloco em Deus, o que eu faço? Eu vou fluir. Por quê? Porque é Ele que está no comando de todas as coisas. E se é Ele e eu estou a serviço, então eu começo a colher a alegria do momento a momento. Quantas vezes não é assim? A gente quer tanto uma coisa, se a coisa sai diferente, a gente acha que foi um fracasso. Por quê? Porque eu coloquei a minha visão sobre as coisas. Agora, quando eu simplesmente me coloco na disposição de amar, tudo fica belo. Coisas tão simples, e não é gostoso quando nós somos surpreendidos com o carinho de alguém? Alguém simplesmente manifestou aquele carinho. Como eu não esperava, eu fico feliz da vida. A criança me deu uma borboletinha. Nossa, eu fico maravilhado com aquilo. Agora, quando nós criamos as nossas expectativas, e a gente fala, nossa, agora eu vou receber aquele abraço. Aí não vem, é frustração. Por isso, meus irmãos, a nossa acolhida deve ser em nome do Senhor. E essa experiência que nós fazemos com Ele, de ser recebidos aqui na sua casa, deve ir nos ajudando a entender o quê? Que aos poucos nós vamos mudando o coração. Para quê? Para que nós sejamos acolhidos na sua casa, que é a eternidade. Hoje o Senhor se dá aqui, em nós. Tudo acontece aqui, dentro de mim. Mas esta realidade que eu experimento quando eu abro meu coração, é uma experiência eterna que Ele prepara para mim. Mas aí Ele também coloca algumas condições. Quem é que vai morar na minha casa? Quem caminha sem pecado. Aquele que pratica a justiça fielmente. Aquele que pensa a verdade no seu íntimo. Isso é importante, porque não é só saber a verdade, mas é que esta verdade seja realmente algo que seja movido do meu interior. É aquele que não fica caluniando os irmãos, não cobra de insulto os vizinhos, que não dá valor para as coisas horrendas deste mundo. E aquele que vive assim jamais vacilará. Então, meus irmãos, vamos aproveitar daquilo que o Senhor está nos ensinando, para que Ele vá formando isso em nós. E hoje, nesta Eucaristia, vamos pedir esta graça. Senhor, entra na minha casa, faz dessa minha casa a tua morada, que quanto mais o Senhor entrar na minha casa, mais esta casa será ordenada, mais esta casa será de acordo contigo, mais esta casa vai me tornar aquilo que o Senhor deseja de mim, aquilo que é o potencial máximo que eu posso atingir, que é estar contigo na glória eterna. Então que assim seja, né, para todos nós. Eu convidaria o músico para que pegasse o seu violão, porque tem um refrão, porque é interessante, se nós olhamos os textos bíblicos, a gente vai ver lá, quando Jesus chega, Zaqueu permite que Jesus entre na sua casa, e Zaqueu muda a sua vida, muda, porque faz essa experiência. Jesus, quando encontra aquela mulher que está lá chorando e lavando seus pés, Jesus fala, você não me acolheu com um beijo, mas esta mulher foi capaz de me acolher, porque ela chorou e lavou os meus pés com as suas lágrimas. Então são essas pequenas coisas, meus irmãos. Agora, esta acolhida também deve acontecer entre nós. Muitas vezes nós não nos acolhemos, nós estamos todos juntos, mas nesta embarcação, porque a igreja é uma barca, o padre antigamente, vocês lembram que celebrava de costa, porque é como aquele que está no leme, guiando esta barca. Agora, nós precisamos nos conhecer, mais do que aquilo que nós nos conhecemos, porque às vezes nós temos um olhar tão, aquele lá é assim, aquele lá é assado, e nós não nos acolhemos. Quando nós conhecemos a história do outro, a nossa visão com o outro muda, porque eu já não vejo mais os pecados, existem, é verdade, os defeitos estão, mas quando eu entendo o outro, quando eu ligo o meu coração ao coração do outro,
eu consigo traçar um caminho em que nós nos melhoramos. O outro faz bem para mim e eu começo a fazer bem para o outro. Agora, quando nós estamos só ao lado uns dos outros, isso não acontece. Então vamos, feche os seus olhos mesmo e nós vamos cantar este refrão: entra na minha casa, entra na minha vida. Eu estou sem voz hoje, mas aí você manda ver. Mas peça ao Senhor que vai entrando no seu coração e que Ele vá hoje reordenando todas as coisas. Talvez o seu coração esteja como essa criança que grita e não para, porque às vezes isso acontece dentro de nós. Os nossos pensamentos estão gritando tão alto que querem nos distrair e nos distraem de todas as coisas, mas nós vamos dizer: não mais, Senhor, não mais. Toda essa agitação, todas essas preocupações daquilo que falta na nossa casa, daquilo que nos falta para os nossos filhos, daquilo que nós não estamos conseguindo responder, não mais, Senhor. Nós queremos fazer este silêncio de Maria, de escuta, para que na ordem, na Tua voz, nós possamos ordenar a nossa vida. Por isso, entra, Senhor, na minha casa, entra na minha vida.